Bom dia, bom dia, bom dia. Cá estamos nós, nossa segunda-feira poderosa, 16 de agosto, e vamos continuar o tema da semana passada. É um tema que importa em tudo da nossa vida, para tudo dar certo, um tema muito amplo, então eu deixei anotados os pontos para a gente não se perder e conseguir falar realmente o mais básico de tudo, que esse é um tema que poderia ser para conferências sem fim, é um tema interminável, que é a maneira que a gente mantém o foco e a maneira que a gente consegue fazer as coisas nos momentos difíceis. Então, eu separei aqui algumas coisas importantes, algumas dicas, eu espero que seja bom para vocês. E, de novo, eu uso muito a parte da experiência minha do dia a dia, porque é onde eu consigo dominar o tema, se for uma coisa que eu faço, então eu vou pegar esses pontos para passar aqui com vocês. E já começa aqui agradecendo que, graças à Herbalife, a coisa que eu vou falar para vocês aqui, né? Esse é um ano, tem sido 2 anos muito diferentes, então, às vezes, o que você quer e é importante para você agora muda nesses dias, então, o que é mais importante para você agora, né? Porque se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. E tudo pode te tirar do seu caminho. E o meu caminho pode não ser o seu. Não sei qual que é o seu objetivo. Mesmo a gente dentro da Herbalife, cada um aqui tem um objetivo. Então, vamos supor que a gente estivesse saindo para jantar fora, né? E uma outra pessoa está saindo para ir jogar futebol. E minha outra pessoa está saindo para ir para um casamento. Para cada uma desses três compromissos, você usa uma roupa diferente, né? Entre aspas. Eu estou comparando com a roupa aqui, é o caminho para você chegar até onde você vai. Então, é muito importante você saber onde você vai, tá? E logo depois de sabendo realmente o que você quer para agora, para esse ano, para os seus objetivos, eu tenho uma pergunta para vocês. O que você faz a maior parte do tempo do seu dia está relacionado com essa meta? Com atingir essa meta? O que você faz durante o dia tem a ver com esse objetivo que você quer? Porque é o motivo pelo qual você tem que ter objetivo. Então, às vezes a pessoa tem um objetivo claro, mas o que ela está fazendo durante o dia não tem nada a ver com esse objetivo. Então, é para isso que a gente fala todo dia de ter meta. Não é para ela ficar lá na parede, não. A gente repete todo dia, eu repito de manhã minhas metas todos os dias, para saber se o que eu estou fazendo a maior parte do tempo é para conquistar essa meta, né? Mas essa meta não tem nada a ver eu fazer a maior parte do tempo isso. Então, talvez você tenha colocado uma meta que não é tão importante para você assim, porque se ela for, você vai fazer. Então, você entende a importância? Muda de novo, olha a sua meta, vale a pena isso, porque ela que vai direcionar o que você vai fazer, tá bom? E se essa meta é tão importante, você tem certeza que ela é a coisa mais importante agora, o que você quer? Por que não você conquistá-la e por que não agora? Por que não pegar a maior parte do seu tempo se isso é tão importante para você? Certo? Então, hoje eu vou falar sobre, essa foi a primeira dica mais importante, mas outras coisas para ajudar, não te tirar do foco e ajudar você conquistar a sua meta. Porque tudo que a gente faz todo dia, gente, da hora que a gente acorda para frente, eu quando rezo de manhã, eu sempre peço sabedoria para fazer escolhas certas. Por quê? Porque toda vez que a gente está escolhendo uma coisa, a gente está abrindo mão de outra. Por mais que a gente possa conquistar muitas coisas, a gente não consegue conquistar todas. Ou você vai para a direita ou você vai para a esquerda. Então, tudo que você vai fazendo escolha, desde a hora que você decidiu colocar o seu despertador, acordar, levantar, tudo que você for fazer ao longo do dia vai impactar em alguma coisa na sua vida. Vai ter uma consequência, ou positiva ou negativa. Lembrando que aprendi isso na Herbalife, isso foi libertador para mim, na verdade foi uma descoberta na época. Hoje pode ser óbvio para muitas pessoas aqui, mas para mim não era, é que não existe escolha neutra. Não existe você fazer uma coisa que não é nem ruim nem boa. Ou é ruim ou é boa. Então, tudo que você faz ou é positivo ou é negativo. Assim como as pessoas que estão ao seu redor, que eu sempre falo do ambiente, etc. Não existe pessoa neutra. Ou você tem uma pessoa que está te ajudando a levar para frente ou levar para trás.
Lembrando que você, né, tomar cuidado que você só é influenciado, né? É você que se leva para frente ou para trás, mas você ajuda muito as pessoas ao redor se elas são influências boas ou não, né? Então, não existe nada neutro que a gente faz. E quando a gente entende isso, fica mais claro a gente ver se a gente está indo para o lugar certo ou não, tá? Então, já que eu passei desse primeiro ponto, vamos para o Então, continuando, tudo que a gente faz na maior parte do tempo tem que ser focado no nosso objetivo final. Se a gente está fazendo isso, a gente está num caminho de alta performance. Por quê? Porque, poxa, se a maior parte do tempo eu faço tudo que eu faço, uma hora vai dar resultado, tudo que eu faço tem... Agora, com U e não com L. É quando você está ocupado o dia todo com a maior parte das coisas que não vão te levar para o seu objetivo final. Não é que sejam coisas ruins, mas elas não estão relacionadas com o seu objetivo, tá? E eu vou explicar como, se como a gente consegue fazer uma coisa, né? Porque, afinal das contas, a gente põe no papel, ele é muito forte nisso. Isso é muito importante a gente entender. Tem hoje muita gente que é ocupada, né? Tipo, acorda às 5 da manhã, faz o milagre da manhã, faz um monte de coisa, mas não necessariamente está chegando no seu objetivo, né? E é isso que a gente vai falar aqui. Então, vamos lá. O que acontece é que o nosso cérebro ele é programado para fazer a gente sobreviver. É o nosso cérebro, dia, então manter a gente no piloto automático para o prazo. Vocês estão ouvindo ou não? Estão ouvindo bem? Ok, então vou continuar aqui, acho que era só o seu, Cris. Então, quando você entende essas coisas, quanto mais a gente se conhece, né? Conhecimento é poder, mais a gente pode saber que a gente precisa ir além do nosso cérebro, né? Então, é muito simples. A melhor maneira de fazer isso é a gente manter o foco. Isso ajuda muito, porque se você faz muitas vezes a mesma coisa, uma hora entra na sua cabeça. É por isso que eu repito de manhã todas as minhas metas. Porque se eu fizer isso todo dia de manhã, eu tenho que ocupar a minha mente de pensar muito no que eu quero. Porque a gente se torna o que a gente pensa a maior parte do tempo. Então, você tem que ficar pondo na sua cabeça os objetivos que você quer para que isso não se perca. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando a gente faz muitas coisas, é mais fácil a gente dispersar. Então, em vez de fazer 2.000 coisas diferentes num dia, que ainda vai deixar o nosso cérebro super cansado, é muito mais fácil você fazer 2.000 vezes a mesma coisa. Se não as mesmas meia dúzia de coisas. Porque se você faz, fica um hábito, né? Então, isso que eu falei agora é o principal para você conseguir manter o que você quer e ir lutando mesmo, né? É uma luta. Você e seu cérebro tentando tirar ele da sobrevivência. Ele não vai fazer um esforço a mais para você prosperar, para você ter além do que a sobrevivência. Então, você entendendo disso, é um jogo tipo um jogo de tênis. Vai para lá, vai para cá e você vai fazer a sua parte para poder conseguir fazer isso com o cérebro. Então, é concentrar a maior parte do tempo nas atividades que sejam importantes para você. Então, agora que a gente já entendeu que tem que ter objetivo, que tem que focar em prosperar, que tem que manter ali na sua cabeça isso, agora a pergunta é, quais são as atividades que você precisa fazer a maior parte do tempo durante o dia que vão te levar para o seu objetivo?
Esse é o primeiro ponto. Você tem que saber quais são essas atividades. Não são uma, nem são duas, são algumas. Por exemplo, prospectar, por exemplo, fazer o acompanhamento, por exemplo, as atividades do dia que você precisa fazer todos os dias, vender, recrutar, quais são as atividades que você vai fazer, gerar os contatos para que você tenha o resultado voltado para o que você quer. Então, se no caso aqui estamos falando de Herbalife, eu falei aqui 3, 4 coisas que são relacionadas com isso. Se é importante para você, um dos seus objetivos, crescer na Herbalife esse ano, então, porque esse seja um dos objetivos importantes. Acredito que seja, senão você não entraria aqui na segunda de manhã. Então, você tem que ter a maior parte do tempo do seu dia fazendo aquela meia dúzia de coisas do nosso negócio, para que você tenha esse resultado, tá? Então, isso é um exemplo de coisas. Eu vou chamar essas coisas de atividades douradas. Por que eu vou falar isso? Porque agora eu vou mostrar como que a gente consegue fazer, entendendo melhor como que é um mecanismo, porque, gente, é um piloto automático. Quando a gente vê, a gente já está na mesma. Porque se for, se a gente tem força de vontade, ou porque Herbalife é difícil? É porque a gente tem algumas coisas que auto-sabotam, não auto-sabotam nós mesmos. É o nosso corpo preservando a gente de. Ele sabe que dá trabalho, ele sabe que é duro, então o nosso cérebro ele vai fazendo tipo um instinto. É um instinto, tipo não, é um instinto de autopreservação, vamos por assim dizer. Então, o que acontece? Em sabendo disso, a gente sabe que o nosso organismo, ele é, por natureza, instintivo, somos procrastinadores. Quem não sabe o que é procrastinar é deixar para depois. Isso é instinto, tá? Então, se você falar aqui que você não é, todo mundo é, alguns um pouco mais, outros um pouco menos. A gente vai educando, né, nossos modos, mas entre outras coisas nós somos procrastinadores por natureza. Faz parte desse instinto. Então, o que a gente tem que entender? Todos de 4 horas. E todo mundo aqui quer fazer 1000 coisas em 24 horas. E por isso que todo mundo fala que não tem tempo, porque o tempo é escasso para a quantidade de coisas que a gente quer fazer. Então, entendendo disso, vamos para o próximo ponto. Qual é a questão aqui? É quais são as coisas que a gente vai escolher procrastinar. Porque lembra que eu falei, eu peço sabedoria de manhã para poder fazer escolha? Não tem como escolher tudo. A gente sempre vai escolher algumas coisas. E a questão é, o que a gente está deixando para depois? O que a gente está procrastinando? Não podem ser as atividades douradas. O que é atividades douradas? As principais que vão levar a gente para o objetivo final que a gente quer. Então, o que a gente pode procrastinar, por exemplo? Sei lá, eu vou lavar o carro depois, por exemplo. Não estou falando que lavar o carro não é importante, mas se eu não lavar, isso não é uma coisa que vai afetar o meu destino do meu objetivo final, vocês entendem? Algumas coisas a gente deixa para depois, mas não podem ser as atividades principais que levam a gente para o objetivo final. E quando você consegue entender isso, você vai ficar de boa, porque dá a mesma energia você procrastinar, só que você não vai procrastinar coisas que você não poderia. Não sei se está fazendo sentido para vocês, mas eu vou falando aqui, se alguém no final quiser falar alguma coisa, tiver alguma dúvida. Então, se você quiser saber, porque cada um aqui está no momento, se você está fazendo direitinho, se você tem o objetivo, então, eu estou dando os pontos aqui, você vai anotando quais são os que você pode fazer para melhorar para você chegar mais rápido no seu objetivo. Se é o objetivo que não está claro, se são as atividades do dia que você não está fazendo corretamente, é muito fácil. Olha a sua agenda e veja se na sua agenda como que é como
que você soma a maior parte do tempo. Então, a pessoa que usa vai durante a semana. O que você fez de manhã, o que fez de noite. Anota no papel o máximo de coisa que você está te levando. Voltei, estão me ouvindo agora? Sim. Bom, então, vamos lá. Tentar manter o foco aqui onde eu estava, ainda bem que está anotado, está numa sequência. Então, eu estava falando sobre olhar na agenda o que a gente fez a semana passada, ver se está tudo ok, e aí você coloca as coisas que você quer melhorar, né? Porque isso aí é uma coisa que a gente vai sempre melhorar o tempo. A gente vai. E você vai perceber muitas Tá caindo muito. não vai cair mais. Tudo bem. Troquei a internet, obrigada pela paciência. Não está falhando agora, né? Tenho certeza que não. Né? Agora não vai falhar mais. Para isso é bom ter duas internets, né? Então vamos lá, continuando. Então a gente olha as atividades que a gente fez e por quais foram substituídas. Então, o que você tinha se proposto a fazer, que é levar para o seu objetivo, e você acabou trocando por outra coisa. Você vai descobrir que o seu cérebro autossabotador, ele foge das atividades mais importantes da prosperidade e volta para as da sobrevivência. E você vai perceber um padrão de comportamento que você pode facilmente mudar. Apesar do que eu estou falando, pode até parecer que é um pouquinho complicado, mas é muito simples, gente. Nosso cérebro, ele é super previsível, ele faz exatamente igual as mesmas coisas. A gente só tem que pegar o jeitão e descobrir, porque afinal das contas, se a gente quer ir para o nosso objetivo final, é só a gente ir pegando ele, que realmente ele vai ter esse padrão sempre igual, tá? Então, espero que vocês estejam entendendo, concordando, e vamos lá. A dica aqui é para quem já leu, a gente já fala isso há muito, eu tenho certeza que quem tem mais tempo da Herbalife já leu, os 7 hábitos altamente eficazes. A solução aqui é comece sempre pelo mais difícil. Comece pelo mais importante, mas eu não vou usar a palavra importante, eu vou usar a palavra difícil, porque é justamente aquilo que a gente deixa para depois. Tudo aquilo que você tem que fazer e que é difícil para você, porque o que é difícil para mim pode não ser para você, porque tem a ver com as atividades da Herbalife que a gente gosta mais, faça pela manhã. E aí a chance de você deixar para lá é muito pequena. Eu, por exemplo, eu começo o acompanhamento pela manhã. Tem que estar ali entre as primeiras coisas que eu faço da manhã. Porque eu não posso esquecer de jeito nenhum, e se o dia passar, eu acabo esquecendo, porque não é uma coisa que para mim é automático eu voltar. Então, agora eu posso falar a verdade que tem muitas atividades que eu não gosto tanto, que elas já estão no piloto automático. Né? Porque o que é mais fácil a gente fazer? À noite, né? Ligar o Netflix para assistir um filme legal, assistir uma série, ou terminar o dia terminando de fazer todas as coisas da sua lista que talvez não foram 100%. Sei lá, às vezes ficou faltando uma última rodada de prospecção, né? E para mim, eu vejo isso muito hoje, né?
Eu fiquei dentro os anos da Herbalife, anos mais produtivos e anos nem tanto. Lógico, faz parte do processo, né? Nossa vida é cíclica. Mas o que fez a gente realmente hoje? Qual é o maior objetivo em mente? Agora compartilhando com vocês. Por que a gente está fazendo tudo que a gente está fazendo? Porque a gente chegou num patamar da Herbalife e a gente não está realizado, porque faz parte de um dos meus objetivos, dos nossos objetivos, que a gente quer que as outras pessoas cheguem também. Eu quero ajudar outras pessoas a chegarem em equipe de presidentes. É um desejo genuíno dentro de mim, não é uma coisa que me conforta só ter chegado. Para algumas pessoas, sim, está tudo bem, cada um tem seu objetivo. Então, para isso, eu preciso estar liderando pelo exemplo para que as pessoas venham junto. Isso, para mim, é muito forte. Então, eu sei que para isso eu tenho que estar na produtividade máxima. E se eu tenho como objetivo, né, vou compartilhar mais alguns, que até 2030 a gente tenha ajudado outras pessoas a chegarem também, eu tenho que estar até 2030 fazendo o meu máximo, porque é muito mais fácil trazer as pessoas, porque talvez quando eu cheguei à equipe de presidentes, talvez não era igual, nem com mídia social, nem com esses tipos de desafios. Então, para eu orientar melhor, para eu ajudar melhor, eu tenho que ser relevante com o tempo, eu tenho que estar fazendo as mesmas coisas. E eu sei que 10 anos mudam a vida da pessoa. 10 anos mudam, não importa se hoje você é consultor ou supervisor, 10 anos você pode estar na equipe de presidentes. A partir de agora, se hoje foi sua primeira conferência ou se você está aqui há muito tempo e não estava fazendo muito as coisas e decidiu hoje fazer, 10 anos sua vida é outra. E aí, 10 anos, eu e o Lucas decidimos que até 2030 a gente vai estar constantemente sem lacuna na consistência de trabalho. Porque quem estiver fazendo exatamente a mesma coisa que a gente, em 10 anos, fazendo exatamente igual, vai chegar. E isso, para mim, é uma motivação tão grande que a gente decidiu que essa era a nossa década. Ficar 10 anos na produtividade, fazendo o máximo junto com as pessoas para elas chegarem também. Isso me move demais, isso faz eu acordar cedo, isso faz eu ficar entusiasmada. E isso, você tem que ter um objetivo. Não tem que ser igual ao meu, cada um tem o seu. Mas tem que ser aquele que você levanta e você está muito entusiasmado para fazer. Aquilo que vai te completar. E aí é isso, gente, é o primeiro ponto que você tem que saber. Você tem 24 horas do dia para fazer as suas escolhas para que aconteça o que isso aí que te move vai chegar. E não esquece que o que te move não vai ser uma coisa para sobreviver, porque ninguém acorda pensando, nossa, que delícia, eu estou super animada para trabalhar para sobreviver, para ter o dinheiro do supermercado, da conta de água, da conta de luz. Quem acorda animado para isso? Fala a verdade. Você pode acordar grato, né? Poxa, eu tenho uma casa, eu tenho comida. É diferente você ser grato do que isso ser o objetivo final da sua vida. Então, pensa comigo, o seu cérebro trabalha como objetivo final só sobreviver. E aí fica aquele conflito, porque você quer conquistar mais, né? Você quer poder dar o melhor para você, para sua família, para os seus filhos, dar um conforto, quem não quer? E, de repente, o seu cérebro ele não trabalha para isso. E aí parece papo de louco, né? A prática. Por isso que muitas pessoas acabam ficando frustradas, né? Por quê? Porque elas querem uma coisa, a mente trabalha para outra, e é isso que você tem que entender. Então, vamos terminar essa parte, não esquece. O seu cérebro tem uma economia de energia e você tem que não deixar para depois o que é mais importante. Por que, gente, que não pode deixar para depois? Então, vamos lá. Porque todo mundo acorda, eu, você, qualquer um de nós, a gente tem um tanque com um certo limite de força de vontade. A gente não tem força de vontade o dia todo. Nem a pessoa que você mais admirar tem. A gente tem um limite por dia. É finito a nossa força de vontade, porque está ligado com a energia. É uma coisa física, né? Por mais que pareça que não. É uma força que demanda energia. Então, como a energia tem um limite, a gente tem um limite de força de vontade. Então, o que acontece? A gente tem que pegar quando o tanque está cheio, que é quando a gente acorda, e colocar o que é mais importante. Por quê? Porque é a hora que a gente mais tem força de vontade é quando o tanque está cheio. Então, não adianta a gente querer esperar o final do dia, né? Que a gente está lá já com a força de vontade, já está acabando, ou está nesse restinho aqui, para querer fazer todas aquelas coisas que são difíceis ou que a gente não gosta muito. Não dá. Aí é por isso que as pessoas ficam frustradas, é por isso que muita gente desiste. Não é porque é difícil, é porque está na ordem errada. Então, você tem que fazer um fluxo. Não tem o fluxo de caixa? Tem o fluxo de energia também, gente. Não deixe para fazer depois o que você teria que fazer primeiro. Tudo bem até aqui, gente? Deu para entender essa parte? Eu sei que entre cair a internet e voltar, que agora não vai cair mais, espero que tenha ficado claro isso. E isso é uma das coisas que foram decisivas para hoje a gente estar
conseguindo recomeçar contra a energia, contra o momento, começar de novo. Com essas pequenas coisas, estou dando dicas que eu faço na prática para que realmente as coisas aconteçam. Então, vamos lá, gente. Continuando essa parte do tanque cheio. Cada tomada de decisão, desde quando a gente acorda, ela vai acabando com o nosso poder de decidir correto. Porque como a gente vai acabando a energia, a gente vai acabar decidindo depois pelo quê? Pelo que é mais fácil, é normal, é natural. Então, por isso que eu falei para escolher de manhã. É legal entender como o nosso organismo funciona, tá? Então, falando sobre isso, eu comecei falando de um dos meus objetivos aqui, e ele tem a ver com uma parte que é pensamento a longo prazo. Lá vai a gente brigar com o cérebro de novo. Nosso cérebro pensa o quê? Curto prazo. Sobrevivência a curto prazo. Ele pensa hoje, no máximo amanhã. Ele não pensa a longo prazo. Então, se eu falar para vocês, como eu dei o exemplo de que a perguntar para vocês onde você vai estar em 2030, quem aqui sentiu de verdade, pode ser honesto, que 2030 o cérebro já trava? Nossa, é muito longe. Alguém aqui? Fala a verdade. Porque nosso cérebro, gente, é natural. Só que 2030 está logo aí. Vão passar 10 anos de qualquer jeito. Então, a gente, querendo ou não, as pessoas que acham muito tempo 10 anos, não sei se nem vou estar vivo daqui 10 anos, tem gente que até responde assim, né? E é uma função normal do nosso cérebro. Só que tem milhares e milhões de pessoas que estão vivas hoje, que há 10 anos atrás achavam 2020 coisa do futuro muita, só que elas continuam precisando comer, continuam precisando, estão sobrevivendo e não estão tendo a vida dos sonhos por não ter tomado uma decisão há 10 anos atrás. E eu estou aqui para dizer que 95% de nós aqui vai estar vivo em 2030, se não for 100%. Só que como você quer estar até lá? Você não quer já ter um monte de meta realizada, você não quer poder estar viajando, curtindo a vida, passando mais tempo com quem você ama. Então, você tem que colocar mais forte na sua mente e ela começar a entender as coisas a longo prazo. Porque é no longo prazo que vem a prosperidade. É no longo prazo. E, às vezes, a nossa mente, ela pensa um dia no longo prazo, você até coloca no papel uma meta de 2030, mas o dia a dia você está vivendo hoje, amanhã, hoje, amanhã, hoje, amanhã. Legal. É muito importante viver um dia de cada vez. O presente é a coisa mais importante que a gente tem. É no presente que a gente realiza as coisas. Porque não pode falar que amanhã vai realizar. Sim, é no presente. Só que em mente do que você está fazendo hoje para conquistar 2030. Tem que formar a imagem na sua cabeça, começar uma coisa mais longo prazo, porque é isso que eu falei, o que a gente pensa a maior parte do tempo é o que a gente se torna. Então, começa a ter essas metas muito mais claras de 2030, né? Começa a mudar o seu mindset, muito importante isso, tá? E pensar isso a longo prazo. Já usei essa frase da gente lutar com o nosso cérebro, porque ele é o tempo todo instintivo, ele quer comer agora. A gente já faz isso muitas vezes com o início da Herbalife, né? Porque chegar ao nosso peso ideal e principalmente manter é trabalhar com o nosso cérebro no curto prazo. O que você vai comer? Você come porque convém ou porque você tá afim? Imagina se você fosse comer só o que você gosta. Como é que a gente ia ser fisicamente se a gente comesse só o que a gente gosta? Por mais que você fale que o shake é uma delícia, o shake é realmente uma delícia, que o chá é uma delícia, para mim o chá é uma delícia, mas tem muitas comidas muito mais delícias do que o shake, a verdade não é? Se não fosse assim, a gente não quer ter cliente, né? Quem não gosta de uma feijoada, quem não gosta de ir num rodízio, né? Aquela coisa de comer, né? Aquela coisa de vontade de um doce, uma vontade de, sei lá, uma coxinha, cada um aqui com as suas vontades. A gente não come só o que a gente tem vontade. Então, do mesmo jeito que a gente sabe, por quê? Porque a gente quer ter saúde, a gente não quer infartar, né? A gente não quer ter o colesterol nas alturas. É a mesma coisa o trabalho, é a mesma coisa no foco daqui. Se a gente também não quer explodir economicamente, se a gente também quer prosperar, a gente precisa fazer as mesmas coisas que a gente tem vontade, né? Por isso que falam que rico de dinheiro, né? Não de outra coisa, ele faz o que convém. A maior parte do tempo, ele não gasta o dinheiro na hora que só porque ele quer, ele faz o que convém. E eles escolhem as atividades que geram dinheiro, não necessariamente ele faz só o que ele quer. Porque tem gente que fala assim, eu queria ser magro para poder comer tudo que eu gosto. Alguém já ouviu isso de algum cliente? Eu queria ser magro só para poder comer tudo que eu gosto. Pô, mas se você for magro para comer tudo que você gosta, você vai ser o quê? Gordo. Então, pensa com você. Quem aqui quer ser muito próspero financeiramente?
Não queira ser próspero para poder comprar tudo o que você quer, porque é o mesmo pensamento do gordo. Não é assim, você vai ter, mas não quer dizer que você vai sair gastando por aí. E não quer dizer que se você gastar também vai acabar. Não é isso. Mas queira ser rico pelos hábitos que os ricos têm para você continuar sendo, entende? É a mesma filosofia, tanto para comer. E o dinheiro e a comida nessa parte são muito parecidos, porque são escolhas emocionais, né? Tanto do dinheiro quanto a comida. Então, é a mesma coisa, o mesmo princípio cerebral. Mas voltando aqui para o que a gente estava falando, faça seu esforço para sair do seu modo automático, né? Faça a sua escolha. Eu vou te falar, uma das coisas que eu menos gosto, eu vou contar uma das coisas que eu menos gosto de fazer, que eu tenho feito muito. Eu acordo cedo. E aí, quando chega 9h30, 10 horas, eu tô morrendo de sono. Eu achava que eu era uma pessoa noturna, descobri que a gente não é nada, a gente está, né? Quando você dá e você vai, nossa, já tô morrendo de sono. E a coisa que eu menos gosto de fazer é quando eu estou com sono. 9h30, 10 horas, dependendo do dia da semana, que eu já fiz um monte de coisa, e eu preciso fazer uma rodada, responder pessoas no WhatsApp e mandar mensagem. Eu não sei te contar quantos dias da minha semana que eu vou dormir, que eu tô piscando, que eu quase dormindo e mandando mensagem. Não sei. Eu não gosto disso. Brigar com sono quando eu tô com sono, para mim, é uma das piores coisas. E olha que hora eu tenho que fazer a escolha, né? Quando acabou minha força de vontade, lembra do tanque? Mas aí sabe o que eu lembro? Meu primeiro treinamento de mídia social com a Fabi, do Alan, do Unstoppable, foi num summit em Los Angeles, e ela fez um treinamento, e ela contou como ela começou a construir o império deles de mídia social. E ela falou que ela ficava mandando mensagem com o celular, clicando e colando mensagem, quase dormindo, o olho apagando, assim. Aí eu fico lembrando dela. Porque, gente, se eu decidir que eu quero que esse seja o meu melhor ano, como é que eu posso querer isso e não estar dando o meu melhor? Eu vou fazer exatamente a mesma coisa e eu vou querer que seja o melhor ano? Aí seria loucura. Vocês poderiam me chamar de doida. Então, assim, eu tenho que entender o seguinte: esse ano vai ser o ano mais difícil de todos. Aí você vai falar, nossa, mas por quê? Você já é presidente, não sei o quê. Não, porque quando eu dei o meu melhor para conquistar um grande negócio do Herbalife, eu não tinha 2 filhos, na verdade, não tinha nenhum. Tinha um no final, quando estava chegando a presidente. Hoje eu tenho 2 e um é bebê. Eu preciso de um monte de energia para o meu negócio e ainda ter energia para as crianças, porque elas não vão ficar sumidas. Aí não seria o melhor ano, porque, né? Se for só trabalho, não for família, as outras coisas que importam, então você pode considerar que não é uma pessoa de sucesso numa área só, né? Então imagina, eu tenho que fazer o meu melhor, eu tenho que me reinventar para ter o melhor ano em todas as áreas, né? E não parece, às vezes, que quando acontece uma coisa, acontece outras juntas para criar mais dificuldade? Não sei vocês. Eu sempre dou o exemplo do videogame. Quando você vai passar de fase, tá chegando para passar de fase, chega um monstro lá, né? Do Mario Bros. Tem aquele monstro. Eu gosto do Mario Bros. Eu não jogo mais, era da minha época o jogo. Meu filho ainda joga, que o Mario Bros parece que é atemporal, né? E aí tem o browser, né? O monstro que vem para fazer aquela luta final, etc. Cara, o meu browser, eu vou te falar. A moça que trabalha comigo, ela tá fazendo... Aqui em Itu tem uma coisa muito bacana, que nesses tempos de pandemia as pessoas estão muito solidárias. Tem muita gente ajudando na campanha do frio, na campanha da fome, assim, muitas pessoas na cidade mesmo se mobilizando. E ela ajuda num projeto da igreja. E ela ajudava na minha casa, o dia principal de ela ajudar é sábado. E sábado ela está fazendo uma ajuda na igreja, temporariamente. Vocês não têm noção, meu browser é a parte dos serviços de casa no sábado. Gente, é uma coisa. Porque é temporário, mas você está fazendo um monte de outra coisa e ainda fazer as coisas da casa, mas por quê, gente? Faz parte do processo, né? Você vai fazendo um pouco de tudo e vai se virando, também não cai a mão, ter que fazer um pouco de serviço de casa. É meio chato, é muito chato. Ainda mais se você quer fazer outra coisa, mas faz toda uma parte de um processo. Né? Há muitos anos a gente não fazia o trabalho assim de espaço de vida saudável de sábado. Foi lá no comecinho do espaço, quando a gente começou, a gente funcionava de segunda a sábado. Hoje nós funcionamos de segunda a sábado, né? Então hoje sábado trabalhamos também. Trabalhávamos num modelo mais leve. Mas por quê? Porque faz parte do processo, faz parte do objetivo. E a gente não vai de mau humor. Primeiro que eu amo minha rotina. Por que eu amo minha rotina? Porque fui eu que fiz. Eu adoro essa frase. Gente, tem uma pessoa que eu adoro, que eu sou muito fã. Tem muitos, mas que eu sou muito fã. É o Abílio Diniz.
Já li todos os livros dele, todas as biografias dele. Ele é um cara muito disciplinado. E ele fala, eu amo minha rotina. Por quê? Porque foi eu que fiz, eu que coloquei no papel cada uma das coisas que eu vou fazer, eu que sei o que eu vou conquistar com essa meta. E é verdade, eu amo minha rotina, porque foi eu que fiz. Nós somos os nossos próprios chefes. Se você não está gostando... Claro que a gente não ama tudo que a gente faz o dia todo. Algumas coisas a gente aprende a gostar. Mas é o que eu falei, com o objetivo final, você faz muito apaixonado, você faz muito melhor as coisas. Então, terminando essa parte aqui, coloque ali as coisas. Então, aí eu vou dormir e eu penso, orgulhosa de mim. Eu dormi feliz, por quê? Porque apesar que eu fiquei naquele dormindo, acordando, terminando de mandar as mensagens à noite, com sono, né? E isso seria uma coisa ruim, vamos dizer assim, é muito melhor o sentimento que eu acordo de orgulho pessoal. Quantas vezes eu não fiz porque eu estava cansada, porque eu me deixei vencer pela minha zona de conforto, e por dentro aquela sensação de frustração matava. Aquele remorso de não ter feito é o pior sentimento que pode ter. Eu tento lembrar desses sentimentos. Por quê? Porque a gente só faz as coisas que a gente sente prazer e evita as que a gente sente dor. E eu tento transformar em dor não fazer. Lembrar daquela sensação de se sentir mal, que eu poderia ter feito e não fiz. Então, é isso que você tem que começar a treinar. O que você vai associar a dor ou a prazer? Para mim, eu associo a dor não fazer. Não quero deixar para depois. Eu quero aquela sensação de orgulho de ter terminado o dia e eu fiz todas as minhas atividades douradas, eu fiz as melhores escolhas possíveis. E se eu fiz uma escolha errada, que é completamente possível, porque eu sou um ser humano normal, falamos sobre isso aqui na semana passada, né? Enfim, lidar com as frustrações, chorar, ficar triste, enfim, eu quero que tenha sido a menor parte do tempo e que a maior parte do tempo tenha compensado. A lista de coisas que eu fiz ao longo do dia tenha sido suficientemente grande para estar me levando para o meu objetivo final. E aquelas que eu acabei, sei lá, fazendo escolhas erradas, tenham sido muito pequenininhas, não tenham sido suficiente para atrapalhar o objetivo de onde eu quero chegar, tá? Então, isso é a primeira coisa que eu queria explicar para vocês. Então, é isso. Você não pode querer ter seu melhor ano. No caso, eu estou trabalhando para ter meu melhor ano de verdade, eu e o Lucas. É um objetivo que acabou sendo em comum dos dois, e a gente está fazendo tendo que ser coerente nos atos conforme o nosso objetivo. Ponha um objetivo, tenha coragem para ir fazer acontecer seu objetivo, tenho certeza que a sensação vai ser muitíssimo melhor, ok? Então, vamos lá, vou acelerar, que a gente tem 15 minutos aqui. Então, vamos lá. Meu melhor, como eu falei, exige muito esforço e faz parte do trabalho. Mas agora eu quero falar uma coisa para vocês, gente. Tem gente que, eu falei aqui de sacrifício, falei de se esforçar, tem gente que leva isso para um ponto de desequilíbrio. Lembra que tudo para dar certo tem que ter um equilíbrio. Você não tem que achar o tempo todo, pegar pessoas muito melhores que você na Herbalife e aí, em vez de se inspirar, acabar se desmotivando. Por quê? Porque você se compara. E não se compare com ninguém. Pega as pessoas boas e você se inspira. Até porque os seus talentos são diferentes, os seus objetivos são diferentes. Você pode pegar qualquer pessoa da Herbalife, não tem o mesmo objetivo que você. Então, nem por isso deveria ter que se comparar. Por mais que a gente esteja no mesmo negócio. Cada um gosta de um tipo de ferramenta e dentro da própria ferramenta, cada um tem um toque pessoal. Então, gente, não se compare. Claro, use o modelo, né? Sem muito excesso de criatividade, mas, enfim, não se compare no lado ruim. Use só para se inspirar. Pega as coisas que você gosta e você acaba que poxa, aquilo ali é uma coisa que eu quero fazer, faça, mas não se compara, tá? O verdadeiro jogo de vencedor, gente, você é vencedor aqui quando você está progredindo. Então, pode anotar para você, o verdadeiro jogo do vencedor é o jogo do progresso. Não é necessariamente o jogo de chegar em primeiro lugar. Não é um jogo de se comparar. Se você hoje é melhor que ontem, você está no jogo correto. Entende? Não é porque uma pessoa prospecta 100 por dia, a outra tem 1.000 clientes. Fit Couple tem 1.000 clientes por dia. É lógico que eu não vou me comparar com eles. A meta da Susan Peterson, que é a número 1 do mundo atualmente, é ter 100 clientes que ela atende todo dia no espaço dela. Ou seja, ela não se compara. E ela é a número 1 do mundo. Qual é a sua meta? Ter 10? A sua meta é a sua, não tem comparação. Se hoje você faz 2 por dia e sua meta é ter 10, putz, que incrível o seu objetivo. Que maravilhoso. Ou é ter 3, ou é ter 4, eu não sei. Mas a sua meta é sua. Você tem que só competir com você. Você se melhorar todo dia. Era isso que eu ia falar. Para isso, eu tenho um exemplo, que é a historinha do urso. Adorei essa história.
Tinham duas pessoas, né? Dois amigos, eles estavam pescando e tipo numa floresta assim próxima, e de repente veio um urso. E aí eles tinham que sair correndo, né? Porque o urso ia pegar eles. E um dos amigos foi lá, colocou o tênis, se arrumou ele, mas para que você está colocando tênis? Para que você vai querer correr? Você não vai correr mais que o urso. Ele, mas eu não preciso correr mais que o urso, eu preciso correr mais que você. Vocês entendem? É uma piada, mas você não tem que ser o número 1 para ter sucesso. Você só tem que. Isso vai te frustrar muito. Você, sendo melhor que você mesmo, tendo suas habilidades, você já vai ter sucesso, você já vai crescer, entende? Então, nunca usa a comparação para se sentir mal. Sempre usa para inspiração, tá? Isso é um ponto importante, porque aqui a gente trabalha. Hoje a gente está num mundo que as pessoas elas são muito competitivas e tem que ser uma competição saudável. Não pode ser. Claro que todo mundo que quer mais da vida é competitivo, mas tem que ser uma competição saudável. Não pode ser uma coisa que faça você se sentir mal, né? Por exemplo, todo mundo aqui nessa sala é rico. Dependendo com quem você compara, você é rico, que é a maior parte dos brasileiros. Ou você pode ser considerado paupérrimo, dependendo com quem você se compara. Então, tudo é o ponto de referência, tá? Você sempre vai ser bom em alguma coisa. Ai, gente, eu desliguei a sala sem querer, eu acho. Será que eu desliguei? Ah, não. Só minimizou. Achei que tivesse caído. Você sempre é melhor que alguém em alguma coisa, todo mundo aqui tem seus talentos, né? Eu falei isso a semana passada, para quem não estava aqui, todo mundo é melhor em alguma coisa que qualquer pessoa. Você pode pegar qualquer pessoa, você pode colocar o Jorge da Concepção aqui, o Fit Couple, com você é melhor que ele em alguma coisa. Então, para que eu estou falando isso? Porque pega o seu talento, não se compara e trabalha para ser melhor que você mesmo. Esse era o conselho que eu queria dar para vocês, e isso é uma coisa para você usar no seu dia a dia. A gente consegue manter esse foco rumo ao que a gente quer, tá? Fora isso, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu falei das coisas para ajudar a crescer, eu vou falar aqui 3 coisas que eu acho que atrapalham muito no crescimento. Eu falei o que ajuda, eu quero falar 3 que atrapalham. Preguiça não dá, gente. Preguiça atrapalha você atingir qualquer meta. Tá preguiçoso? Pega a dica do Noam, né? O Noam fala que preguiça é falta de meta clara, que essa é a segunda, que é falta de clareza. A falta de clareza está muito relacionada com a preguiça, porque você fica desmotivado, tal. Então é preguiça, falta de clareza e em tudo na vida, mas na Herbalife isso aqui é rumo ao fracasso. É a teimosia. Teimoso, você tem que teimar numa coisa. Gente, determinação e teimosia são coisas bem diferentes. Teimoso é aquele cara que ele não ouve ninguém, que ele só quer fazer tudo do jeito dele, e quando a gente acha que a gente sabe muito, então se for para fazer tudo do nosso jeito, a gente vai continuar do nosso jeito. Quem aqui quer ter alguma coisa que não tem hoje, que está além do que você tem? Vai precisar do jeito de outra pessoa que já fez e já atingiu. Põe isso na sua cabeça para você crescer. Na Herbalife, eu vejo isso muito. Pessoas tão boas, tão talentosas, mas teimosas, não tem como. Então, essa característica é muito ruim, realmente, tá? E agora eu deixei por último aqui umas dicas finais. As primeiras vão ser minhas, lógico, né? Porque treinamento é meu. Mas antes de falar as minhas, eu nunca vou esquecer de falar as 3 dicas do Jorge La Concepción, já que para mim, uma grande inspiração, provável que vai chegar a ser o número 1 do mundo. E é o quê? Ele tem 3 dicas que ele fala, que a primeira é mantenha a sua visão. Então, nunca perca a visão, a gente falou muito disso. A segunda dica dele é tenha estrutura. O que é estrutura? A lateralidade de primeiras linhas, trabalhe para ter essa estrutura do negócio. Quer ser get, precisa ter 3 primeiras linhas ativas, precisa primeiro ser ativo para ter 3, né? Quer ser milionário, precisa ter 5 primeiras linhas ativas, trabalha para fazer isso, e assim sucessivamente, cada PIN tem uma estrutura, você precisa trabalhar para isso, encontrar as pessoas, então isso aí já é outra coisa. O assunto de hoje não é o trabalho, mas entende esse ponto, tá? Hoje foi, por quê? Porque para superar as dificuldades, gente, o mindset é que tem que estar correto. Para você manter o seu foco, tá tudo aqui na sua cabeça. Não é que nem eu falei, eu comecei falando aqui, se você sai fazendo 2.000 coisas por dia, tal, mas não sabe para onde está indo, você pode estar correndo mais longe. Então, o assunto hoje não era esse mesmo, o assunto está bem aqui na nossa cabeça. E o terceiro dele é vá trabalhar. Quando a mente está correta, você faz. As minhas dicas são, seja escravo de bons hábitos. Os hábitos vão te fazer.
Você pode ser uma pessoa extraordinária, você pode ter um super talento. Se você não estiver fazendo o que precisa ser feito, você não vai chegar. E outro lado, se você for uma pessoa que nem tem tanto talento assim, mas você trabalha muito e faz o que precisa ser feito, você chega mais longe do que aquela pessoa que às vezes era mais talentosa que você. Então, ser escravo de bons hábitos, se você quiser se inspirar, aproveitando que a gente terminou as Olimpíadas, você vê nos atletas isso, uma coisa incrível, né? Como eles são determinados, eles têm talento e eles treinam e eles fazem. Um documentário que me deixou muito inspirada foi esse que tem no Netflix, eu não sei se tem no YouTube também, mas é o documentário do Michael Jordan, para quem já viu, incrível, né, daquele que ele conta da última temporada. Eu ponho no grupo depois o nome exato, agora não tô me lembrando, mas é alguma coisa relacionada à última temporada, e é visível ver. Por que eu gosto dele? Porque é uma combinação de ele ser inegavelmente super talentoso, provavelmente o mais talentoso de todos os tempos, que você perguntar agora para qualquer pessoa, em qualquer país do mundo, quem é o melhor jogador de basquete, se a pessoa não falar Michael Jordan como primeiro, um dos três vai falar. Ninguém vai esquecer dele, é atemporal. Ele não tem. Né? Então, além de ele ser extremamente talentoso, ele ainda é o cara que treina. E treinava mais que todo mundo. Quando você combina as duas coisas, gente, não tem para ninguém. Então, se você assistir, você vai se inspirar bastante. Ele tem aquela fome de querer fazer, de querer vencer, de querer continuar. E isso é muito bacana. Então, seja escravo de bons hábitos, é o meu maior conselho para você. Lembrando que você não precisa ser talentoso que nem o Michael Jordan para dar certo. Foi por isso que eu falei. Se você já... É que às vezes ter algum talento em alguma área deixa a gente na zona de conforto. Pensar, isso eu não preciso fazer porque eu já sou bom. Não! Já que você é bom, treina mais ainda. Né? E esse é o exemplo que a gente está vendo no Herbalife hoje. É o exemplo do Fit Couple. Eles são muito bons e treinam muito e são escravos de bons hábitos totalmente. Então, procure fazer isso. Se você quer ter um ano extraordinário da sua vida, esse é o maior conselho que eu podia te dar, né? Nunca perca de pensar o tempo todo nos seus objetivos, mas esse aí, ele também fala, né, que é manter a sua visão. E, para terminar, minha última dica é se coloque, né, se exponha a situações de sorte. Porque quanto mais você trabalha, mais situações de sorte vão aparecer. A sorte aparece para quem está correndo. E aí você tem que reconhecer que essa oportunidade está passando e agarrar. Então, esses seriam as minhas 3 dicas, vai? A primeira, seja escravo de bons hábitos. A segunda, se exponha a essas situações de sorte, trabalhe o tempo todo e vá lá, né? Não tenha medo, aproveite cada oportunidade que passar. E a terceira, que é a que eu nunca deixo de falar para vocês, e vou sempre falar, é o meio ambiente. Não deixe de se rodear, de se inundar, estar mergulhado no meio das pessoas que já conquistaram o que você quer. Isso começa a fazer parte, o seu cérebro assimila, ele acha que isso é o normal e você chega também. Se rodeie das melhores pessoas que você poderia se rodear, a gente acaba se influenciando, não tem jeito. E se a gente pode se influenciar de coisa ruim, por que não se influenciar de coisa boa? Se você está numa fase que você está negativo, porque, poxa, está tendo crise, né? Que difícil, a pandemia, pessoas morrendo. Cara, fica perto das pessoas que estão animadíssimas, que estão crescendo na crise, que estão superando dificuldades, porque você vai ficar igual. Se só tiver rodeado disso, você vai ficar igual. Ah, eu não tenho como me rodear. Cara, assiste vídeo no YouTube da Segunda Poderosa, ouve áudio, tá num momento ruim, reza, lê um livro. Gente, tem 1000 coisas que você pode fazer para alimentar a sua mente, para ela simplesmente se rodear. Seja você a sua melhor influência, porque outras pessoas boas influências vão querer ficar perto de também quem influenciar elas. Se você for negativo, quem é positivo não vai querer ficar perto. Então, procure ser o seu melhor e fazer o seu melhor. Eu realmente desejo que vocês tenham uma semana maravilhosa, né? Que vocês fiquem com Deus, que vocês aproveitem esse mês, gente. Eu acho que a Herbalife fez uma das melhores promoções de todos os tempos, que esse curso de nutrição, gente, vale muito a pena para agregar valor. Eu não sei o que você está fazendo esse mês, mas você tem que ter um foco. Fazer o seu desafio incremental é muito legal, né? Porque é ser melhor que você mesmo. Fazer esses seus 500 pontos a mais da média, faz a conta, calcula. O módulo, gente, são 14 módulos, é um curso mesmo com certificado reconhecido, né? Então, gente, queira ter esse seu curso de nutrição, faz as contas direitinho. Hoje ainda é dia 16, está na metade do mês, tem muito o que fazer.
E eu quero dizer que estou competindo comigo mesmo esse mês. Coloquei uma meta pessoal para bater. E esse vai ser o melhor mês do Slim Day, né? Tive dias melhores, dias piores. Ele tem tudo para ser, tá? E coloquei esse objetivo e eu só vou contar para vocês esse objetivo no final de agosto, né, gente? Por quê? Porque é importante que primeiro eu bata o objetivo para depois falar para vocês, né? Porque entre teoria e prática tem uma grande diferença. Mas é bom vocês saberem que esse mês eu estou trabalhando para isso. Eu tentei outros meses também, fazer meu melhor para bater o mês. Mas na prática, nem sempre a gente põe e bate. Mas esse mês eu decidi. Nem antes de começar, estava na minha cabeça. Vai ser agosto, vai ser agosto, vai ser agosto, vai ser agosto e vai ser agosto. E também estão batendo recorde no Protein Bar, então eu quero poder chegar aqui para vocês e falar, deu tanto de vendas, deu tanto de recrutamento, tem os treinamentos acontecendo lá no grupo das HUMs, né? Então estejam lá. Um beijo para todos vocês.